Muito bem, irmãos, nós temos aqui novamente, até parece que quando eu estou com camisa clara, aparece mais para continuar nosso estudo sobre pergunta e resposta, desafio que vou lançado no YouTube através de uma pergunta que o pastor me fez. E a partir de então eu tomei esse desafio para comigo de lançar um programa no YouTube de pergunta e resposta, ou dificuldades bíblicas. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa iluminar a minha mente e através do Espírito Santo Ele nos conduz para as verdades da Bíblia Sagrada. E na última que eu mandei, eu me lembro que eu estava falando, dei assim um breve conhecimento, uma breve explicação sobre o mito da caverna de Platão e sobre aquele estudo que todo curso de filosofia existe, são dois, o mito da caverna e Maquiavel. Não vou falar sobre Maquiavel porque eu já falei nas lives passadas e eu não vou repetir, porque se eu ficar repetindo fica uma coisa meia... parece que o nível do meu conhecimento só tem aquele pedacinho assim, e daí eu fico repetindo e, quem assiste uma vez, duas, isso aí já sei de cor e salteado. Então sempre Deus está me dando graça para ir para frente. Talvez dentro do assunto eu insiro aquele pedaço ali, mas eu digo para você voltar. Já tem alguns vídeos gravados. Eu tenho percebido que parece que no YouTube não está aparecendo tudo aquilo. Eu não sei porque também tem muitos ali que não tem nenhuma visualização. Então é pressa, correria e fica... Eu estou fazendo uma sequência de estudos. Se você não acompanhar todos eles, claro que vai demorar. É 20 minutos cada um. E se eu já tenho 100, e se você começou agora, se começar lá de trás, você tem que começar lá de trás. Então, é uma sequência. E eu estou indo para frente. Agora, se você quiser pegar da metade da carruagem para frente, pelo menos o estudo da palavra tem que ser... E o Apocalipse tem que acompanhar os capítulos. Se você perder um ou dois capítulos, às vezes, de repente, você perde todo o fio da meada. Eu fiz uma introdução e foi. Estou indo. É devagar e demorado, mas tem que ser assim, não posso pular. O irmão disse, pastor José, começa só nos 4 evangelhos para as pessoas simples. Mas o básico do básico, nem os 4 evangelhos a pessoa não vai entender. Então eu pulei de Apocalipse, porque no Apocalipse eu já explico quase que automático os 4 evangelhos. Ainda que eu tenha o evangelho de João tudo na minha cabeça, desde o capítulo 1 até o 20. Sim? Então, o Evangelho de São João já é um resumo de toda a Bíblia Sagrada. E aí eu vou para o Apocalipse de São João, que ele escreveu o Evangelho de São João, a primeira, a segunda, a terceira carta, e foi o Apocalipse. Então, na mente embora que seja um assunto escatológico, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que vão de acontecer. Muita coisa dentro do Apocalipse pega o que está inserido em São João. Amém? Então, pastor José, nós tínhamos parado ali em Mateus, no capítulo 12, e eu vou ler a passagem toda e vou explicar onde eu parei
a minha linha de raciocínio ontem. Depois eu estava cansado, fui dormir, eu vou entender a minha fala. Capítulo 12 de Mateus. Os irmãos que não acompanharam, dali para frente, acompanhem a linha de raciocínio. E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que Jesus o curou do cego. E o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, também já comentei isso, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios? E Jesus, porém, conhecendo os seus corações, também já falei disso, disse-lhes: todo o reino contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então eu comecei a explicar no Novo Testamento as atitudes de Satanás, porque no Antigo Testamento ele tinha uma maneira de atividade. No Novo Testamento ele veio com outra maneira. Quer ver se o irmão entende. No Antigo Testamento, ele agia mais sobre os reinos da Síria, da Babilônia e do Egito. Eram os três principais. Ele dominava a mente do rei da Síria. Eu falei quando o rei da Síria veio para atacar Israel, que Eliseu disse o que estava na mente do rei da Síria, que Satanás tinha inserido. Irmãos, é tão profundo e sério que Deus mostra para mim, como também mostrou para Eliseu, o que está na mente das pessoas. Essa semana Deus me deu prova disso e eu fui testar. Antes de ontem à noite, eu tive um sonho e quando me acordei daquele sonho, eu disse: opa, vou vigiar, porque esse sonho é um aviso de Deus. E fiquei de orelha em pé, ou de butuca, ou como você entende, esperto, vigiando. Alguma coisa o Titico está armando para mim. Eu estou falando contra ele está bravo comigo, está um leão. Pedro disse: tudo bem, estou trabalhando. De repente me veio na minha mente, eu não vou falar aqui tudo detalhe, porque a pessoa é próxima e ele vai saber que é ele. E eu ainda estou guardando em segredo. Mas eu disse para minha esposa: vou falar um negócio para ti, e tu vai cuidar para ver o que eu estou falando para ti, não tem um fundo de verdade, porque a minha esposa não é a minha esposa, são todas as pessoas que não têm essa sensibilidade. Eu estou falando para ti, pastor José, para que você também leve esse conceito contigo e você vai entender amanhã depois quando nós conversamos. Pastor José é um amigo meu. De repente eu percebi, eu senti assim que eu devia ir verificar as coisas de perto. E eu fui. E deu na íntegra. Diabo usando uma pessoa para me prejudicar. E eu, sem que a pessoa percebesse, Deus me fez uma maneira pela qual
que eu não fui prejudicado. À noite eu estava aqui ministrando o estudo do irmão, eu estava regozijando a minha alma. Eu fui compartilhar com minha esposa e estou compartilhando com você. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, dificilmente você cai numa cilada do diabo. Eu já falei ontem e vou falar hoje. 54 de Isaías e 17. Grava na tua mente. Falei ontem para minha esposa, expliquei para ela o sentido da palavra. E vou falar hoje para o irmão. Grave Gênesis 12, 3. A promessa que Deus fez para Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é profundo, irmãos. Isso é teológico. Isso tem a proteção de Deus sobre a tua vida. Entende? Aí tu vai para Deuteronômio 28. Bendito serás no campo, na cidade, entende? As bênçãos que Deus deu para Israel, se tão somente guardardes e ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, entende? Aí tu vai para a Salmo 23, Davi diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Dá-me a unção do Espírito Santo e meu coração se alegra. Amém? Só um testemunho meu para alegrar o teu coração e te fazer firme na rocha. Glória a Deus. Eu vou parar porque daqui a pouco já começo a chorar. Aleluia, Deus é fiel. Então estava dizendo como Satanás agia no Antigo Testamento, dominando a mente de Ciro, dominando a mente de Senaqueribe, os reis da Síria, que ele não era uma vez só, ele ficava sondando, quando não usava Síria, usava Babilônia, quando não usava Babilônia, usava Egito, e Israel estava ali no meio. Por causa disso, Jesus disse para Pedro, cuida, e depois o próprio Pedro fala que o diabo anda em nosso derredor como um leão, bramando como pode tragar. O leão, o Ciro bramava como um leão, eu já expliquei isso. Babilônia bramava como um leão, Egito bramava como um leão, e o povo de Israel no meio. E é tão incrível que geograficamente forma um triângulo. Entendeu? E se eu for dar um estudo sobre o triângulo, tá, só uma pinceladinha. O que é um triângulo? Você sabe o que é um triângulo? Acho que se você não entender isso aí, também não entende mais nada, né? 3 pontas, né? Ele está lá longe, você vê. Se você está no centro, está lá longe. Quanto mais longe está, mais afina. Você está no centro, está mais longe. Quanto mais longe, mais... Porque significa distância. Triângulo não tem medida, nem superfície. E parece que estás aqui no meio, tu olha assim, tu não vê nada. Pela distância. No horizonte. Israel estava aqui no meio, não via o que estava lá no horizonte, mas tu estava envolvido no centro.
E você é o centro da atenção. Olha, meu Deus. Você já ouviu falar o olho de Horus? A crença egípcia? Não? Você pesquisa ali até no YouTube sobre o olho de Horus. Irmão, eu estudei, não pude estudar toda a ciência do Egito, mas o principal, os professores da faculdade nos orientam, porque senão a nossa faculdade não termina nunca. É 7 anos de estudo. Ou eu fiz 7 anos de faculdade. E se você parou de estudar, você não fez nada, porque é só um ponto de partida do conhecimento. Então você, eu sou teólogo. Nesse dia chegou uma cabocla aqui na minha casa, pastor, centenas já na minha. Não, pastor, eu tenho estudo de teologia completa. Ele fez o básico, pensou que já era teólogo, ele fala tanta besteira em cima do púlpito, então deixa quieto. Assim. Aí chegou um aqui na minha casa e disse, pastor, ele me chamou de pastor, disse, irmão José, eu já tenho um pouco de conhecimento, só quero um pouquinho só para completar o meu estudo, que eu tenho uma chamada para ser pastor. Sabe quanto tempo ele veio? Era 1h30 de estudo, ele ainda chegou atrasado. Nunca mais veio, porque ler a Bíblia é dificultoso. Eu demorei muito, 1h30 só. Então você pesquisa, irmão, procura. Eu já disse que o conhecimento é como cavar um poço fundo. Quanto mais cava, mais água pura você encontra. Não tem limite do conhecimento. Tá, eu vou continuar. Eu comecei aqui, interrompi, já fui para outro canto. Mas isso tudo faz parte, irmãos. Isso é importante para você. Então você é o centro no olho de Horus. Eu peguei por causa dessa coisa egípcia que veio lá do Egito e hoje não conclui, mas está nos Illuminati. Nos Illuminati. E nesse dia alguém veio perguntar para mim, o irmão entende dos Illuminati? Eu digo, não. Mas eu percebi naquela pessoa que ele estava interessado em ter conhecimento dos Illuminati. E ele me deu até uma resumo geral, e eu olhei para ele assim, ele disse, ele está inserido. Porque se eu não entender por completo, eu não vou dizer que entendo. Entende? Eu não vou dizer que entendo. Tenho uma ideia do que é, mas não posso dizer que entendo. Entende o que é? Só um exemplo. Tu vai pegar o avião de São Paulo para os Estados Unidos. Tu pega o avião daqui na Navegantes e vai até São Paulo. E daí tu entra no avião daqui para São Paulo e chega aquele que dirige o piloto, né? Bom dia, boa tarde, eu quero que vocês tenham uma boa viagem, mas eu quero só dizer para vocês que eu nunca entrei no avião, como alguns de vocês também, ou talvez alguns já entraram centenas de vezes e chegaram em São Paulo, mas é a primeira vez que estou entrando no avião, porque eu tenho um conhecimento teórico. Eu li tudo assim, e agora pela primeira vez eu vou até a chave e vou sair. Então tenho vocês uma boa viagem. Se fosse eu, como é que é? Quantas horas de aula você tem? Não, eu não. Ou tem um co-piloto que vai ao teu lado, que é um profissional. Não, eles soltaram o avião nas minhas mãos e eu vou começar.
Tem certeza disso? Tenho. Eu estudei, de cor e salteado. Isso chama teoria e não prática. Entende? Eu já diria assim: obrigado, amigo. Tu és meu amigo. Tu és meu amigo. Mas desculpa, vai sozinho você e a galera aí do meu, tô fora. Deu para entender? Não adianta ter teoria se não tiver prática. Eu posso conhecer toda a Bíblia Sagrada, eu posso até transmitir, mas se eu não aprendi com meu Jesus e com o Espírito Santo e com o diabo, porque ele tenta nos matar e muitas vezes ele nos nocauteando, como já expliquei o testemunho, eu estou aprendendo com ele aonde que ele quer me acertar. Tu sabia que tem uns pontos X do nosso corpo que pode ser nocauteado e com um soco só você pode morrer? Então, quando você está na ringue contra o teu inimigo, você tem que defender aquelas partes mais sensíveis. Fica na guarda, fica na guarda. Eu não sei porque nunca tive uma aula, mas eu sei que aqui onde pega o fígado, aqui tem uma parte aqui, se bater aqui, ou no pulmão aqui, o teu ar não é para a respiração. E você não consegue respirar máximo. E vem mais um, e vem mais outro, e você volta o oxigênio no cérebro. Só para você entender. Então você tem que ter a prática. Outro princípio. Vamos que tem um piloto, você está no mesmo avião. Aí você vai lá, reclama na agência e diz: aquele cara lá, eu não tenho confiança. Paguei a minha passagem. Ou recebi a minha passagem paga por um amigo. Eu preciso chegar em São Paulo com esse avião, com essa nave. E os donos, os gerentes, descobrem que aquele lá realmente... O que está fazendo aquele cara lá? Não sei, ele entrou no avião e disse que ele é piloto, mas ele foi sincero, foi meu amigo, ele falou para todos e deu até a opção. Se todos quisessem ir com ele, amém. Se não quisessem, eu pulei fora. Não, ele não está pronto ainda. Ele é um homem sincero, mas ele ainda não está pronto para... Mas nós vamos lá conversar com ele, e ele tem vontade, mas ele ainda precisa de umas aulas práticas. Está entendendo? Eu estou indo bem devagarinho, irmão. Deus me deu essa paciência, eu não posso correr. Me falaram ontem: irmão José, seja mais prático, mais rápido. Eu estou tentando, mas não consigo. Desculpa. Se você tiver paciência, amém. Se não tiver paciência, vá dormir. Vá fazer outra coisa. Desculpa a minha sinceridade. Olha, já passou 23 minutos. Nem entrei. É assim. Que Deus me ajude que eu possa acelerar mais. Vamos voltar e vamos